E aí, meu querido aluno, tudo bem? Preparado para mais uma dose aí de direitos sociais? Dando continuidade à nossa análise desse tema, né, que é o segundo grupo aí dos direitos fundamentais. Vamos trabalhar aqui o último dispositivo importante do artigo 7º e que certamente poderá cair na sua prova, que é o parágrafo único do artigo 7º. O parágrafo único do artigo 7º ele traz uma regra super interessante, que é o direito social dos trabalhadores domésticos. Um ponto importante aqui sobre os trabalhadores domésticos que você precisa saber é que o trabalhador doméstico não possui todos os direitos que estão no artigo 7º. A Constituição fez uma distinção muito parecida com o que ela faz com o servidor público. Então, assim como o trabalhador doméstico não tem, servidor público também não tem todos os direitos do artigo 7º, no que tange aos direitos trabalhistas. Então, é super importante na tua prova que você estude, quando você estiver estudando o parágrafo 1 do artigo 7º, você faça a remissão de quais os direitos que os trabalhadores possuem. Mas não adianta só fazer a leitura do parágrafo único, não. Tem que lembrar do que está escrito em cada inciso garantido neste parágrafo. Olha só o que ele diz. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos 4, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 31, 33 e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias, decorrência da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos 1, 2, 3, 9, 12, 25, 28, bem como a sua integração à Previdência Social. Já percebeu que é uma tarefa bem árdua você ter que memorizar cada um dos dispositivos, não só o número que está aqui. Você tem que fazer a remissão. Por exemplo, se nós pegássemos aqui o inciso 4 do artigo 7º, o inciso 4 do artigo 7º está referindo-se ao salário mínimo. Ok? Então, quando você estiver estudando, você tem que fazer esta remissão. Não adianta você chegar lá e só ler o parágrafo único, pronto. Porque na prova, o que a questão vai trazer é o salário mínimo é direito do trabalhador doméstico, certo ou errado? Se ele está aqui nessa lista, certíssimo. Beleza? Um ponto super importante que a Constituição fez aqui, que essa aqui é uma emenda bem recente, e você tem que ter cuidado com ela, é que ela dividiu o grupo dos direitos dos trabalhadores domésticos em dois grupos. Não sei se você percebeu, mas nós temos esse grupo maior aqui, ó. Este grupo maior, que eu estou circulando de vermelho. E nós temos um grupo menor aqui embaixo, ó. São dois grupos de incisos que estão atrelados à eficácia do dispositivo. Então, este grupo maior, composto dos incisos 4, 6 até o 33 aqui, está relacionado a dispositivos autoaplicáveis. Quando falamos que esses dispositivos são autoaplicáveis, nós estamos querendo dizer que esses dispositivos eles possuem uma aplicabilidade imediata. Ou seja, leu no texto constitucional, já produz efeito. Leu no texto constitucional, eu já posso usufruir dos efeitos que a Constituição me garantiu. Diferentemente, este grupo menor aqui. Aqui nós temos um grupo com eficácia reduzida. Ou aplicabilidade reduzida. Significa dizer que para a efetivação dos dispositivos previstos aqui, se faz necessária edição de lei regulamentando esse dispositivo. Ok? Essa diferença é uma diferença excelente para ser trabalhada na sua prova. Por quê? Porque a questão da prova pode trazer lá. Por exemplo, o salário mínimo é uma norma que depende de lei para o trabalhador doméstico poder usufruir desse direito. Errado, porque ele está aqui nesse primeiro grupo, ele é uma norma auto-aplicável. Ou então, é a proteção contra a despedida arbitrária sem justa causa. É uma norma auto-aplicável no texto constitucional? Errado, porque ele é o inciso 1 do artigo 7º. Então, tem que fazer essa remissão e na hora que você for separar, separa os dois grupos, na hora que você for estudar. O grupo de normas auto-aplicáveis e o grupo de normas que possuem eficácia
reduzida. Ok? Esse é um dispositivo super importante e a gente encerra nessa análise do parágrafo único o estudo do artigo 7º da Constituição Federal, que traz o primeiro grupo dos direitos dos trabalhadores, que são os direitos, o primeiro grupo de direitos sociais, que são os direitos dos trabalhadores, ok? Nós avançamos então aqui nos direitos sociais, trazendo agora para você os direitos coletivos dos trabalhadores. Quando a Constituição traz os direitos coletivos dos trabalhadores, ela vem aqui no artigo 8º da Constituição Federal e vai trazer uma lista bem interessante de direito coletivo dos trabalhadores. E o primeiro direito coletivo dos trabalhadores é exatamente o direito de associação e sindicalização. Por que nós dizemos que eles são direitos coletivos dos trabalhadores? Porque são direitos que os trabalhadores possuem, mas eles só podem ser exercidos junto com a coletividade de trabalhadores. Ou seja, um trabalhador sozinho não exerce. Ele vai exercer esse direito juntando com os demais. E aí nós vamos estudar aqui dentro do artigo 8º, que é um artigo super cobrado em prova, vários direitos. O primeiro deles, direito de associação e sindicalização. Veja que o caput do artigo 8º já traz isso aqui. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte. Então, o artigo 8º é dedicado exclusivamente à análise desses direitos coletivos que os trabalhadores vão exercer. Vamos para a nossa primeira regrinha aqui, regrinha super cobrada em prova. Inciso 1. A lei não poderá exigir a autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Primeira coisa que eu chamo a sua atenção é que a Constituição trouxe três proteções aqui ao sindicato. Né? Primeira, ele falou assim, a lei não pode exigir autorização. Então, para a criação de uma associação sindical, não pode ser exigida autorização, ok? Essa é a primeira proteção que o sindicato tem. Segunda proteção que a Constituição falou aqui, vedadas ao poder público a interferência. E a terceira, a intervenção. Ou seja, o poder público não pode interferir. O poder público não pode intervir nas atividades de uma associação. Quando a gente fala que ele não pode intervir, nós estamos se referindo à intervenção interna nas atividades da associação. Tudo bem? Questãozinha também super cobrada em prova. Cuidado com essa palavra aqui, vedadas. A palavra vedada sempre é pegadinha boa de prova. Significa proibido. Terceiro detalhe que eu chamo a sua atenção aqui é que a Constituição falou assim, a lei não pode exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente. Então, queridos, esse ressalvado o registro no órgão competente não se confunde com autorização. Ou seja, você não pode dizer que esse registro seria uma espécie de autorização, porque já tem manifestação jurisprudencial nesse sentido. E as bancas adoram explorar esse detalhe, tá? Então, uma coisa é, não precisa de autorização. Outra coisa é necessidade de registro no órgão competente. Então, para um sindicato funcionar hoje no Brasil, ele tem que ter uma inscrição no Ministério do Trabalho, não para o sindicato exercer o seu direito de criação sindical, mas para o sindicato fazer a representatividade, por exemplo, judicial, se faz necessário esse registro no órgão competente. Tá? Mas o STF já entendeu que isso aqui não significa autorização. Cuidado com esse tema, que é um tema legal para a sua prova. Tá? Esse é o primeiro dispositivo do artigo 8º que a gente precisava falar com vocês. O segundo dispositivo do artigo 8º, regrinha aqui que sempre está aparecendo em prova, inciso 2 do artigo 8º diz assim: é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Então, queridos, temos aqui no inciso 2 um princípio chamado princípio da unicidade sindical.
Já foi perguntado em prova, tá? Princípio da unicidade sindical. O que esse princípio diz? Esse princípio se refere ao fato de que em cada base territorial só pode haver um sindicato representativo da mesma categoria profissional. Por exemplo, dentro da área de um município, eu só posso ter um sindicato de pescadores dentro desse município. Se eu estiver dentro da área de um estado, e eu pensar num sindicato numa proporção maior, como se fosse uma federação, eu só posso ter um sindicato na base territorial do estado representativo da mesma categoria. Se eu pensar numa área maior, que é a área da União, numa confederação, só posso ter uma confederação sindical representativa da mesma base, da mesma categoria, dentro da mesma base. Então, em cada base territorial, seja município, estado ou união, eu só posso ter um sindicato representativo da mesma categoria. Cuidado! No estado, eu posso ter quantos sindicatos municipais? Quantos municípios tiverem? É um por base territorial. Outro cuidado que você tem que ter é que a Constituição falou que a área mínima não pode ser inferior à área de um município. Ou seja, não existe sindicato de bairro. Por exemplo, dentro de um município, um sindicato de pescador no bairro tal, um sindicato de pescador no outro bairro. Não, dentro do município, o município é área mínima. Ou seja, eu só posso ter um sindicato dentro do município. Regrinha que já foi trabalhada várias vezes em prova, cuidado com ela. Beleza? Princípio da unicidade sindical. Mais um dispositivo aí importante. Inciso 3 do artigo 8º. Diz assim: ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Então, o sindicato ele é utilizado exatamente para defender o interesse da categoria. Só que você tem que ter cuidado que a Constituição, quando falou disso, ela disse um detalhe aqui importante, ó. Direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. Então, geralmente em prova, quando aparece os direitos individuais da categoria, o camarada costuma errar isso aqui em prova, porque ele fala, como assim? Sindicato defende interesse individual? Sim, desde que seja um interesse individual referente à categoria. Um exemplo bem interessante aqui. Eu quero me divorciar, o sindicato pode me defender? Não. Qual que é a relevância do meu casamento para a categoria profissional com a qual eu trabalho? Diferente. Eu fiz greve junto com todo mundo, mas o meu salário teve desconto por causa dos dias parados. Quero entrar na justiça para reaver esse dinheiro. O meu interesse aqui, no caso, é individual, mas ele está atrelado à categoria. Por quê? Porque está atrelado ao direito de greve, que é um direito dos trabalhadores. Neste caso, o sindicato poderia defender. Então, quando ele fala em interesse individual da categoria, ele está se referindo ao interesse que é individual, ou seja, pertence a você, mas poderá ser exercido aí pelo sindicato por ele ter um tema atrelado aos interesses da categoria. Esse é o primeiro detalhe que eu chamo a atenção nesse dispositivo. Segundo detalhe que sempre vai ser pegado em prova aí, é que o sindicato pode defender em questões judiciais ou administrativas. Ou seja, sindicato está apto para defender o trabalhador tanto na esfera judicial quanto na esfera extrajudicial, também chamado aí de administrativa. Questãozinha sempre trabalhada em prova. Show de bola? Avançando então dentro do artigo 8º, próximo dispositivo, inciso 4. Esse é muito legal, cara. Esse é muito legal. Inciso 4 diz assim: a Assembleia Geral fixará a contribuição que, se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo de representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Cara, isso aqui é muito legal para a prova. Sabe por quê? Porque a gente está falando aqui de contribuição. Olha só. Todo mundo viu que tem essa palavra aqui, ó. A contribuição, que, se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, barará, barará, independentemente da... Vou até colocar de outra cor, hein? Independentemente da contribuição prevista em lei.
Você consegue perceber que existem duas contribuições que são diferentes aqui? Duas contribuições são diferentes. Uma contribuição nós vamos chamar de contribuição confederativa. A outra contribuição nós vamos chamar de contribuição sindical. Querido, pergunta ultra mega power de prova. Qual dessas duas contribuições eu pago para o sindicato? Contribuição confederativa ou contribuição sindical? Cara, é automático. Todos os bisões do planeta Terra vão marcar no dia da prova a contribuição sindical. Só que não. A contribuição paga para o sindicato é a contribuição confederativa. Isso mesmo. Essa contribuição é aquela que você paga todo mês para o sindicato. Tá, e quem é que é obrigado a pagar isso aqui? Só quem é sindicalizado. Tá, mas se sindicalizado é uma opção, então nós dizemos que a contribuição confederativa, ela é uma contribuição facultativa. Por quê? Porque ela só obriga quem é sindicalizado, ou seja, ela é opcional. Ou eu me sindicalizo, ou eu me sindicalizo se eu quiser. Ela é facultativa. E ela é paga diretamente para o sindicato. Ela é paga diretamente para o sindicato. Essa contribuição confederativa é a contribuição prevista no dispositivo, que é pago para o custeio da representação. Custeio do sistema confederativo de representação sindical. É aquela contribuição que você paga todo mês para o sindicato se manter. Diferentemente da contribuição sindical que está prevista em lei, na CLT. A contribuição sindical, ela é obrigatória. Ela é obrigatória. E a doutrina vai dizer mais. Vai dizer que essa contribuição sindical tem natureza tributária, guarde isso. E ela é paga para o poder público. Ela é paga para o poder público. E, posteriormente, o poder público vai repassar isso aqui para as instituições sindicais. Então, a contribuição sindical é muito interessante, porque o nome dela dá a impressão de que você paga direto para o sindicato, só que não. A contribuição sindical, você paga para o poder público, enquanto que a contribuição confederativa, você paga para o sindicato. Beleza? Questão top, que quando cai em prova, nossa, derruba todo mundo, só que você não pode perder essa questão aqui. Tudo bem? Avançando então, próximo dispositivo, inciso 5 do artigo 8º, vai trazer uma regrinha aqui super interessante, que acabamos de falar, né? Princípio da liberdade de associação sindical. Inciso 5. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. Você se filia se quiser. Você se mantém filiado se quiser. Eu, particularmente, como servidor público, acho que vale super a pena, porque o seu sindicato é quem vai lutar pelos seus direitos, é quem vai brigar lá, vai te dar apoio na hora que você precisar. Então, uma sugestão aí, quando você se tornar no servidor público, filie-se ao sindicato da sua categoria, porque ela com certeza vai fortalecer ele. Inciso 6 diz assim: é obrigatória a participação do sindicato nas negociações coletivas de trabalho. Então, querido, negociação coletiva de trabalho é quando você tem a participação aqui do sindicato dos trabalhadores junto com o empregador. Ou sindicato trabalhador junto com o sindicato de empregador. Então, quando eu tenho um sindicato, convenção coletiva de trabalho. Quando eu tenho um sindicato e empregador, acordo coletivo de trabalho. Em ambas as situações, ou seja, em ambas as formas de negociação coletiva, tem que ter participação do sindicato dos trabalhadores, por essa ser uma exigência do texto constitucional. Show de bola? Cuidado, hein? Quando a gente se refere a servidor público, nós temos uma situação totalmente diversa disso aqui. Por quê? Porque servidor público vige uma relação com o Estado diferente dos trabalhadores com os empregadores. Tá? Então, o servidor público vive uma situação de hierarquia totalmente diferenciada. O poder público concede aumento quando quer. Não tem esse tipo de acordo ou de convenção constante aí com os servidores públicos. Tá? Muito diferente da situação.
Mais um dispositivo bacana. Inciso 7. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Querido, aposentado, às vezes a gente olha para ele e fala assim, tá aposentado, não vale mais nada, não é verdade? Ele deve ter falado isso aí pro seu pai, pro seu avô. Faz isso não que sua hora vai chegar, tá? O mundo dá a volta. E por conta dessa impressão, às vezes a gente erra a questão de prova. Porque a Constituição diz que o aposentado filiado, ele pode votar e ser votado nas organizações sindicais. Às vezes o cara erra essa questão porque ele fala, o cara está aposentado. Querido, não é isso que está em jogo. O que faz a diferença é ele ser filiado ou não. Se o camarada é filiado, ele tem direito de votar e ser votado no texto constitucional. Ok? Cuidado com isso, porque isso aqui sempre cai em prova. Pegadinha besta, que você erra ali simplesmente por não prestar atenção. Inciso 8, já finalizando aqui o artigo 8º, é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical, e se eleito ainda que suplente até o ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Essa é a famosa estabilidade sindical. Estabilidade sindical. E o que a estabilidade sindical gera? Impede aquele trabalhador que se tornou líder sindical de ser dispensado sem justa causa. A Constituição diz que ele vai ter essa estabilidade, ou seja, não pode ser dispensado do seu trabalho, iniciando no registro da candidatura como líder sindical, até um ano após o término da sindicatura. Ou seja, durante todo esse período ele não poderá ser dispensado sem justa causa, salvo, e aqui cuidado com o finalzinho, se cometer falta grave nos termos da lei. Então, se durante esse período de estabilidade o empregado cometer falta grave, ele poderá ser dispensado sem justa causa. Desculpa, ele poderá ser dispensado em razão dessa falta grave. Show de bola? Questãozinha também top aí para a sua prova. Beleza? Fechamos, portanto, o artigo 8º com uma análise aqui do texto constitucional e entramos agora no segundo grupo dos direitos coletivos dos trabalhadores, que é o direito de greve. Direito de greve previsto aí no artigo 9º da Constituição Federal. Esse direito é específico para o trabalhador seletista, tá? Porque para servidor público nós vamos ter uma norma lá na frente. E aqui vai dizer o seguinte: é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Então a Constituição Federal dá para o trabalhador o direito de exercer a greve, de fazer greve. Muita atenção para uma questão aqui de nível altíssimo de prova. Esse direito de greve aqui dos trabalhadores seletistas possui eficácia, cuidado, hein, isso aqui em prova, eficácia contida. Então esse dispositivo do artigo 9º é uma norma de eficácia contida. Significa que ela é autoaplicável, mas pode sofrer restrição por lei, como de fato sinaliza aqui o parágrafo 1º. A lei definirá os serviços e atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Então, quando a lei regulamenta o direito de greve da iniciativa privada, dos trabalhadores seletistas, ela vai estabelecer quais atividades não podem ser interrompidas em prol da sociedade. Ok? E os abusos cometidos sujeitos responsáveis à pena da lei. Muito cuidado, então, com a classificação da eficácia, da aplicabilidade desse dispositivo, para não confundir com o direito de greve do servidor público. Enquanto o direito de greve do trabalhador seletista é norma de eficácia contida, o direito de greve do servidor público é uma norma de eficácia limitada. Questãozinha top para a sua prova, ok? Cuidado com isso aqui. E para fechar os direitos coletivos dos trabalhadores, temos aí o direito de representação. O direito de representação, previsto no artigo 10 e no artigo 11 da Constituição Federal, diz assim: é assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. E no artigo 11,
Nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes, com a finalidade exclusiva de promover o entendimento direto com os empregadores. Então, nós temos duas situações de representação aqui. Ou nos órgãos públicos, onde aqueles empregados precisam defender os seus interesses, ou junto às empresas. Cuidado que no artigo 11, quando ele fala da representação junto às empresas, ele diz que essa representação só será garantida nas empresas de mais de 200 empregados. Queridos, mais de 200 empregados é 201. Já caiu isso em prova. Assinale a alternativa que gera direito à representação. Nas empresas com mais de... Aí tinha lá o número. Cuidado, não é 200 empregados, é mais de 200, que significa 201. Ponto. Fechamos os direitos sociais e, a partir de agora, todo o trabalho é seu. De leitura do texto constitucional, de pegar desde o artigo 6º ali, memorizar o artigo 6º, guardar as regrinhas do artigo 7º, ver as regrinhas do artigo 8º, 9º, 10º, 11º. Por quê? Porque geralmente o que cai em prova sobre a parte de direito social é o que está no texto constitucional. Então, se você estudar, certamente você vai conseguir ter aí um bom resultado. Show de bola? Espero que essa aula te ajude. Nos encontramos na próxima. Um beijo no seu coração.